Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Convido a igreja a fazer a leitura no livro de Jonas. Isso. Amém. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Amém. Amém? Diz assim. Aleluia. Esperar, né? Jonas primeiro, amém? Diz assim a palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste isto tu? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia. Podem se assentar. Glória seja a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra aqui é uma palavra que a gente traz para nossas vidas, e a gente consegue refletir muito sobre isso, porque cada um de nós tem um chamado de Deus. É verdade. Muitas vezes Deus tem nos chamado para orar por a vida de alguém, como foi falado essa noite, a oração ao próximo, como é importante, né? O próprio Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos orar uns pelos outros. Devemos viver uma vida coletiva. A gente não deve viver só para si mesmo, mas devemos viver primeiro para Deus e depois um pelos outros. Assim como a oração principal, Pai Nosso, não o meu Pai que está no céu, mas o Pai Nosso que está no céu, o Pai Nosso que nos criou, cada um de nós, que conhece cada um de nós pelo próprio nome, que sabe a quantidade de cabelos que tem sobre nossa cabeça. Esse poder de Deus sobre nossas vidas é um poder que ele tem sido pregado através da palavra para nos ajudar a alcançar coisas grandes com o Senhor, mas coisas grandes que são grandes aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, porque as coisas que são cobiçadas pelos olhos dos homens, aos olhos de Deus muitas vezes não tem valor nenhum. Muitas vezes o homem vive a sua vida inteira
lutando para ter um carro, uma casa, bens, coisas materiais, mas quando a sua vida chega ao fim, nada disso tem sentido, nada disso tem valor para aquele homem. Tanto que ele trocaria no seu último dia de vida tudo aquilo por algo que agradasse a Deus. Tudo aquilo que ele conquistou, ele trocaria pela salvação. Mas a salvação é uma coisa que nem toda a riqueza da terra pode comprar. Nem todo o ouro, se fosse descoberto pelo homem, poderia comprar a salvação. Porque todo o ouro, toda a prata já pertence a Deus. Mas mesmo assim, Deus nos dá a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado para que aquele que foi pecador um dia se tornasse salvo, se tornasse herdeiro do reino de Deus. E nós vemos aqui na história de Jonas que Deus envia o profeta para profetizar. E o profeta não quer profetizar. Deus via uma cidade chamada Nínive que praticava coisas terríveis. E era tão terrível que a malícia daquela cidade provocou a ira de Deus. Deus estava pronto para destruir aquele povo. Porque Deus, ele não se agrada do pecado. Você pode ser o filho de Deus, mas se você pecar, você está desagradando a Deus. Deus não passa a mão na cabeça. A gente vê pais e mães muitas vezes que não tem sabedoria para educar o filho faz algo errado, o filho mente, o filho rouba na escola, o filho fala mal de alguém, o pai fala, ele é pequeno, é assim mesmo. Não é assim. O certo é certo e o errado é errado. Aos olhos de Deus, a gente não pode mudar as coisas. Se a gente faz algo certo diante de Deus, é certo. Se é errado, ou sim ou não. E ali Jonas recebeu essa missão. Deus falou, levanta-te, vai até aquela cidade e prega para aquele povo, porque a malícia deles chegou até a mim. E Deus não queria destruir a cidade, porque se ele quisesse, se ele tivesse prazer na destruição das pessoas, dos ímpios, dos maus, ele destruiria. Tá ali, o povo está pecando, eu vou destruir. Mas não, ele quis alertar, ele quis dar a oportunidade que eu recebi na minha vida. Porque um dia eu estava praticando o mal, um dia eu estava ali na condição daquele povo, sendo desagradável aos olhos de Deus, vivendo aquilo que eu gostava, não importando com aquilo que era sagrado. Mas eu tive a minha oportunidade, a palavra de Deus alcançou meu coração, alcançou o coração de cada um de nós aqui nesta noite. As nossas vidas, cada um de nós tem experiência própria com Deus. A gente lembra de um dia que a gente leu a palavra e chorou. A palavra que está ali, escrita ali há 2000 anos, nessas páginas, há 2000 anos está aí, ó, para todas as pessoas conhecerem, mas a gente leu um dia e aquele versículo nos fez chorar, aquele versículo fez nosso coração se quebrantar diante da presença de Deus, porque o poder do Espírito Santo, ele não é o poder do homem. O homem, ele estuda, ele decora, ele treina. O Espírito Santo não precisa de nada disso, ele já é o próprio poder. Se ele quer pregar, ele vai fazer alguém pregar. E ali Jonas foi escolhido, porque Jonas tinha o chamado. Jonas era um servo de Deus, era um homem que tinha se dedicado a servir a Deus. E quando Deus disse, vai para aquela cidade porque eles estão pecando, é um povo pecador, é um povo que tem feito muito mal. A maldade daquele povo é tão grande que Deus estava pronto para destruir aquele povo. E Jonas, quando recebeu essa notícia que o povo estava mal, ele ficou feliz, porque aquele povo era um povo que Jonas odiava. Era um povo que tinha trazido tanta tristeza aos seus pais, aos seus antecessores. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus não é a misericórdia do homem. Como o pastor leu essa noite aqui, lá em Atos, vade e vai atrás daquele vaso, que ele é um vaso de valor para mim. Aquela alma vai salvar muitas almas, salvarei muitas vidas por aquele homem. Quando ali o profeta foi escolhido para ir até Saulo, para revelar a palavra de Deus para ele, ele disse, mas Senhor, este homem é o perseguidor dos teus filhos. Mas vai, que este é um vaso de valor para mim. Vai, porque eu sou misericordioso. Assim como Deus tem misericórdia de todos nós, ele teve misericórdia da vida de Saulo e tornou Saulo em Paulo. E Paulo foi um homem tão grandioso, com tantas coisas maravilhosas que fez ali. Mas ele fez coisas grandiosas, mas a vida foi triste. Muitas coisas que aconteceram com ele é triste. Muitas vezes a gente quer ser igual Paulo, mas a gente não tem força, a gente não tem coragem. Porque ter uma vida de um apóstolo, de um profeta de Deus como Paulo teve, tem que ter coragem. Tem que estar pronto, tem que ter o entendimento de que é difícil. O inimigo vai vir com fúria. Quanto mais você quer se aproximar de Deus, mais o inimigo vem com força. Mais o inimigo, ele trama contra nossas vidas. Bom é que a gente fica no meio.
Não faz nenhum mal para nos agradar e não faz nenhum bem. O inimigo deixa ali ele boiando. Quando a vida leva. Mas a gente sabe que pela palavra que tem sido revelada, haverá um outro tempo onde uma nova terra e um novo céu serão feitos. E Jesus Cristo, Ele preparou o caminho para aqueles que crerem e forem fiéis. Jonas foi até aquela cidade ali, mas ele fugiu primeiro, ele não queria ir. Aquele povo não vai se salvar. Aquele povo agora vai pagar pelo que fez aos meus pais, ao nosso povo. Mas quem julga é Deus. Se Deus decide salvar, Ele salva. Pode vir quem for do mundo da igreja se levantar contra a sua vida. Se Deus decidiu te dar salvação, você vai ser salvo. Você pode ser quebrantado. Deus pode fazer um vaso novo, pode doer, mas você vai ser salvo. Porque a dor de ser feito um vaso novo não se compara com a dor de perder a salvação. Aleluia. E maior dor passou o nosso Salvador, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. Foi um homem que transpirou sangue de tanta dor, de tanta aflição. Foi um homem que foi cuspido, que foi açoitado, que foi pregado no madeiro. Foi um homem que, mesmo tendo tanto poder, ele não teve uma imagem de um homem poderoso aos olhos dos homens. Porque quando a gente imagina uma pessoa poderosa, a gente imagina uma pessoa que é imbatível, uma pessoa que não se rende a ninguém, uma pessoa que não baixa a cabeça, uma pessoa que não leva afronta. Mas Jesus Cristo veio como um humilde homem. Ele veio despido da sua glória. Ele não veio como Deus. Ele é Deus, mas Ele veio como homem para mostrar a mim, para mostrar a cada um de nós que nós podemos vencer, porque Ele venceu como homem. E Ele subiu como Deus. Ele subiu como Deus. E o anjo falou, porque olho para o céu, esse mesmo Jesus que subiu agora, Ele voltará. Do mesmo modo que Ele subiu, Ele voltará para buscar os escolhidos, para buscar os salvos. Vocês não estão desamparados, vocês não estão órfãos. Ele subiu, mas o Espírito Santo vai vir. E quando o Espírito Santo veio, fez a diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora a gente imagina a vida de Jonas, que ali recebeu uma missão de pregar para Nínive, para o povo se arrepender e não ser destruído, não desfrutar da ira de Deus. O povo já recebeu a segunda chance, mas essa segunda chance está ali na dependência da mão de um homem. Mas por mais que seja um homem, é Deus que está no controle. Jonas não pode decidir se aquela cidade vai ser salva ou não. Quem vai decidir primeiro é Deus. Deus deu a chance. E agora a mão está na mão de quem? De Jonas? Não, está na mão deles. Porque se eles receberem e se eles mudarem, se eles quebrantarem seus corações, se eles mudarem seus costumes, se eles se humilharem diante de Deus, eles receberão a misericórdia. E quando a gente lê a palavra, a gente vê que isso aconteceu. Jonas fugiu para outro lado, entrou no navio. E veio uma tempestade tão grande. Ali os homens colocaram sua fé à prova, cada um buscando o seu Deus. Aquele que buscava o Deus de prata, buscando o Deus de prata. Aquele que buscava o Deus do sol, aquele que buscava o Deus da lua. Não interessa que Deus, eles buscavam o que eles tinham para buscar. Mas aquele que tinha o Deus verdadeiro estava dormindo. Aleluia. O caos acontecendo, e aquele que conhece a verdade está dormindo. Aquele que conhece o caminho certo está dormindo. Aquele que tem acesso ao céu pela palavra. A palavra ela nos dá acesso a Deus. Ela nos conecta com Deus. Ela nos dá a direção de onde devemos andar. Se a gente não tem uma direção, a gente vai para qualquer lado. A chance de ser errado é grande. Mas quando a gente tem um alvo que a palavra nos dá, a gente não tem como errar. A gente só erra se a gente desviar. E Jonas estava desviando. Jonas estava ali dormindo porque ele estava vivendo uma vida egoísta. Ele achava melhor, ele preferia morrer do que ver aquele povo ser salvo. Mas Deus tinha ali decidido. E através daquele acontecimento ali, a gente já vê os primeiros milagres. Homens que cada um buscando os seus deuses lançaram sorte de alguma maneira ali e descobriram que Jonas era culpado. Foram acordar ele, porque quem és tu? Da onde tu vens? Quem é o teu Deus? E para onde vais? Jonas mostrou, Jonas revelou tudo. Eu sou hebreu. Aí o povo já lembrou: o Deus dos hebreus é o que abriu o mar,
É o que deu os inimigos na mão do seu povo. É um Deus tremendo. Porque Deus já era conhecido pelas suas grandezas. Deus era conhecido por dar tantas vitórias para aquele povo. Deus era conhecido por fazer coisa que nenhum outro Deus fazia. Aí Jonas, quando começou a se revelar de onde vinha e o que estava acontecendo, eles já decidiram: por que fizeste isso? Por causa de tu vieste esse mal contra nós. O que fazemos agora nós para que o mal saia? Aí Jonas falou: levanta-me e lança-me ao mar, porque é por culpa minha que está acontecendo isso. Quando me lançarem, o mar vai se aquietar. E fizeram isso, mas fizeram com medo, porque se eles viram que Deus estava punindo Jonas por estar indo para o lado errado, o que Deus faria com eles por matar o servo de Deus? Por isso a gente tem que ter um entendimento que a gente tem que ter respeito ao servo de Deus. Se ele foi escolhido por Deus, porque ele tem valor para Deus. Ele pode estar fazendo algo errado, ele pode estar desviado, ele pode estar num momento de escuridão, mas ele tem algo de valor para Deus. Você não pode condenar ninguém, você não pode condenar o próximo. Eu não posso condenar, aquele ali era de Deus, mas ele desviou, ele está condenado. Deus decide quando alguém é condenado e quando alguém é salvo. Jonas ali era escolhido, ele era o servo de Deus, mas estava fazendo coisas erradas. E mesmo assim aqueles homens tiveram temor de não ir contra a vida daquele homem. Eles oraram para Deus: nós lançaremos este homem ao mar, mas que não venha sobre nós a sua ira, e que o sangue deste homem não esteja sobre nossas mãos. Eles estavam ali preocupados, eles não queriam provocar a ira de Deus. Assim como Davi estava sendo perseguido pelo rei de Israel. Saul estava ali querendo matá-lo, e Davi teve a oportunidade 1, 2, 3 vezes de matá-lo, mas não matou. Ele chegou a cortar as vestes de Saul. Saul, Deus deu a tua vida na minha mão, mas eu não te matei, porque eu não toco no escolhido de Deus. Aí Jonas foi lançado ao mar, e o mar se aquietou. Depois veio a baleia, engoliu Jonas, ele ficou 3 dias. Mas eu quero trazer um pensamento para os irmãos, que assim, Deus deu essa missão para Jonas de pregar para um povo que era um povo inimigo do povo dele. É um povo que ele não gostava. Então imagina você ter que pregar para um outro povo, para uma outra cidade que te odeia, que você odeia aquela cidade, mas você vai lá pregar para eles não serem mortos, para eles não serem destruídos. O que pode acontecer você indo lá? A gente vê a história dos profetas, dos homens que serviram a Deus, que foram pregar a verdade e foram mortos. Jeremias: arrependam-se, a culpa é de vocês que são pecadores, todo esse mal que está acontecendo, o cativeiro, homens que buscavam colocar o povo na direção certa, mas o povo não aceitava. Os próprios escolhidos de Deus, os próprios judeus matavam os profetas, porque não aceitavam a repreensão. Imagina uma cidade que tem outros costumes, que servem outros deuses. Aleluia, Jesus. Mas Jonas foi, e a gente vê que não aconteceu nada com ele. Eles não se levantaram contra ele, simplesmente ouviram. Eles ouviram, receberam aquela palavra, e o próprio rei declarou naquela cidade um jejum. Todos iriam jejuar, até os animais. Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, todos jejuaram e se humilharam e se vestiram com roupa de vergonha, com vestes de sacos. Se humilharam diante de Deus com a palavra de um homem que nem queria estar ali. Mas a palavra não era daquele homem, ele era o mensageiro. Entenda isso. Você não tem que crer na palavra do homem, mas na palavra que o homem traz. A palavra que Deus envia, essa é a palavra que traz a diferença nas nossas vidas. Aleluia. Quando alguém traz uma palavra de bênção na sua vida, uma palavra de correção, se você crê que é de Deus, você receba como se Deus tivesse te dado pessoalmente, diretamente. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos feitos pequenos cristos. Nós somos discípulos de Cristo. Logo nós somos iguais a Cristo. Na palavra, no modo de falar, de pensar, de agir. Se nós tivermos um jeito diferente de agir do que de Cristo, nós estamos errados. Se nós observamos as coisas do jeito errado, do jeito diferente, já está errado. Aleluia, Deus. A gente vê, por exemplo, Paulo, depois que foi convertido ali, depois que teve aquele encontro com Cristo, onde ele estava ali carregando os homens, e Jesus veio até Paulo e cegou as vistas dele. Aí ele conheceu a Cristo. Paulo, por que me persegues? Quando Paulo teve esse encontro com Cristo,
Como foi dito essa noite, ele era um perseguidor, ele perseguia os cristãos. Aí ele começou a ser perseguido pelo nome de Cristo. Ele foi apedrejado pelo nome de Cristo, ele foi preso pelo nome de Cristo. Ele se saiu da sua zona de conforto. Ele era um homem ali tão respeitado. Todos viam, aquele é Paulo, aquele é Saulo. Um homem estudado, um homem que é reconhecido, é um homem entendido, é um homem que tem muita influência, é um homem de respeito. Todos viam Paulo e tinham esse respeito pela pessoa que ele era. Olha lá, ele perseguiu os cristãos veem ele já tem medo. Porque é um homem que ele faz certo, ele faz com força o que ele faz. Quando ele conheceu a Cristo, ele se desfez. Ele mesmo diz, tudo que eu conheci eu me desfiz porque não serve de nada. Aleluia. E depois você vê tantas coisas maravilhosas que ele fez. Mas como ele disse que ele se desfez de tudo aquilo que ele tinha, recebeu tudo de Cristo, então a gente vê que Cristo tem algo para nos oferecer que o mundo não dá igual. O mundo pode dar o melhor preparo, mas comparado com o que Jesus Cristo tem para nos dar, não se compara. Jonas ali, mesmo que foi contra a vontade, o que ele disse foi o suficiente. Foi o suficiente. Se ele quisesse a salvação daquele povo, a gente imagina como seria. Arrependam-se. Ele ia gritar, ele ia por todos os cantos gritando, ele ia chorar, ele ia se humilhar, orar pelaquela cidade. Mas não foi pelo muito fazer que o povo foi salvo ali. Daquele homem. Ele fez a parte dele, foi, levou a palavra e foi embora. Ainda foi questionando, ainda foi pedindo a morte. Mas aí o povo recebeu. Como que o povo reagiu? A gente vê a palavra ali no Antigo Testamento que os profetas falavam: arrependam-se já, para que a ira de Deus se afaste, para que Deus traga a liberdade, para que Deus os livre desse cativeiro. O que eles faziam com os profetas? Eles prendiam os profetas, eles matavam os profetas. Deus enviou o profeta para pregar a verdade, para colocar o povo na direção certa. Eles matavam o profeta, porque eles não queriam ser corrigidos. Eles não admitiam que era culpa deles. Para eles a culpa é de Deus. Deus nos abandonou, Deus foi embora, Deus esqueceu de nós. Mas Deus não nos esquece de nós. A gente esquece de Deus. Se a gente fica 2, 3, 4 dias sem pensar, sem colocar um minuto nosso joelho no chão, em todo esse tempo Deus estava olhando para nós. Em todo esse tempo a mão de Deus estava fazendo a diferença na nossa vida. Porque se a gente tivesse a experiência de ter um só minuto sem a presença de Deus, sem a mão de Deus, sem a proteção de Deus, a gente sentiria o que é terrível. Porque o inimigo não ia perder essa chance. Se o inimigo tivesse só um minuto, ele é o suficiente para ele. O inimigo que queria um minuto só, ele e nós, sem interferência de Deus. Porque a palavra diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, só que o inimigo está ao derredor. Ele está ao derredor. Se a gente der a brecha, ele entra e destrói. Ele não descansa, ele não dorme. É verdade. Mas os crentes estão dormindo igual Jonas. Os crentes que têm a palavra verdadeira estão dormindo. O mundo está acabando e os crentes estão dormindo. A gente vê um caos que está lá fora. A gente vê agora esse vírus aí trazendo tanta preocupação. Agora tem os gafanhotos vindo. O povo já está vendo já há tempos os sinais. Mas quando o povo vai despertar, quando a igreja vai se pronunciar, a gente vê que o mundo não tem respeitado mais aquilo que é sagrado. E a ira de Deus está vindo. Mas assim como foi ali com o Egito, Deus enviou as pragas, mas aqueles que tinham sangue do cordeiro na porta não foram atingidos. Veio as pragas, veio a morte do primogênito, mas aqueles que foram guardados, que tiveram as portas seladas pelo sangue, que a gente venha trazer o sangue de Cristo na nossa vida, do nosso lar, na nossa família. Se uma pessoa só dentro da casa tiver a presença de Deus, já faz a diferença. Aquela família pode passar a situação difícil, mas se tivesse sem Deus era muito pior. O inimigo faz um estrago tão grande que a gente não tem ideia. Mas se a gente imagina que o inimigo tem um poder destrutivo tão grande, imagina a ira de Deus. Porque a ira de Deus é algo que até o inimigo treme. Ele treme. Quando Deus fala, quando ele ouve a voz do poderoso Deus Criador, ele treme, o inferno treme. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós temos a oportunidade de vivermos como filho de Deus, não como inimigos de Deus, não como pessoas vagando, tendo a sorte ou não de ser escolhidas. Não, o sangue de Jesus foi derramado por todos, para todos.
Todos têm a oportunidade. Aquele que receber o nome de Cristo na sua vida, aquele que receber o sangue, aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador, aquele que for batizado, esse será salvo pelo sangue de Cristo. Aleluia, Jesus. Então, se você já recebeu o sangue de Cristo, se você já recebeu Jesus Cristo como Salvador, você já está salvo. Viva como uma pessoa salva. Como que uma pessoa salva vive? Ela vive amando ao próximo. Ela vive não trazendo bagunça, confusão, conflito. Ela é uma pessoa mansa. Ela apazigua a situação. Ela traz uma palavra de consolo. Ela traz uma palavra de motivação. Ela repreende quando tem que repreender com palavras corretas. Não para atingir, não para destruir, mas para edificar. Porque Jonas estava sendo enviado para aquela cidade não para elogiar. Não, Deus está desagradando. Não, Deus está triste. Deus está desagradado com as suas atitudes. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. E as palavras que Jonas trouxe àquela cidade foram suficientes. Eles se arrependeram, eles mudaram os seus costumes. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vemos as pessoas aí fora temendo esse vírus. Mas as pessoas muitas vezes esquecem que o maior vírus já está em todos nós, que é o pecado. O pecado gera morte. A morte é uma enfermidade. O ser humano já aceitou isso. Morrer é normal. Uma coisa é certa para todo mundo morre. Ninguém escapa da morte. O ser humano pensa assim. A ciência pensa assim. Ninguém escapa da morte. A morte já está para todo mundo. Se a gente morrer, a gente sabe que pela palavra do Senhor, como tem revelado nossas vidas, a morte é só uma etapa. Depois vem uma nova etapa. Uma etapa boa, uma etapa de sofrência. Uma etapa terrível. Uma etapa terrível que a gente não consegue imaginar. Então o pecado já é um vírus que já está em todos. Desde o início. O primeiro infectado foi ali no jardim. Quando desobedeceu a Deus. A desobediência trouxe essa enfermidade para o homem. Mas Deus já planejou a cura. Jesus Cristo veio para nos livrar dessa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê no nome de Jesus Cristo certamente viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não devemos temer as coisas que acontecem ao nosso redor. Não vos assustai pelos sinais, porque Jesus já nos deixou preparado. Já falou que haveriam terremotos, rumores de guerras, fome, peste, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Todas essas coisas já foram anunciadas com antecedência. Mas Ele já deixou todo o caminho preparado. Que nós venhamos a ser, primeiro como o povo de Nínive foi ali, quando recebeu a palavra de Deus. Era o povo que estava errado, reconheceu que estava errado e se esforçou para andar pelo caminho certo. Se esforçou para receber aquela oportunidade que Deus estava dando para aquele povo naquele lugar. E que nós venhamos a fazer isso na nossa vida. Não venhamos ser orgulhosos, porque Jonas estava sendo orgulhoso, estava sendo egoísta. Hoje foi falado sobre orar pelo próximo, orar pelos irmãos. Não orar só para aqueles que nós gostamos, aqueles que nós compartilhamos mais momentos bons, mas até aquele que nos aborrece. Vamos orar por ele. Não vamos trazer a ira de Deus, não vamos pedir para Deus descer fogo do céu. Vamos pedir para Deus quebrantar os corações, porque os corações têm sido cada vez mais rígidos. E isso tem trazido o coração do homem a se esfriar. Tem feito o amor do homem tem se esfriado. Por isso tem acontecido essas coisas. A palavra ela nos diz, né, que por falta de amor muitas coisas terríveis acontecerão. A falta do amor é a origem de muitos males. Porque quando a gente ama o nosso próximo, a gente não faz o mal. Quando a gente não faz o mal, é um a menos para o inimigo usar. É um a menos para o inimigo trazer tristeza, trazer guerra, trazer dificuldade, sofrimento. Se cada um de nós, se tem 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, se cada uma faz um mal por dia, imagina o tanto de mal que há no mundo inteiro. Mas se nós nos esforçamos, hoje eu não vou fazer mal, hoje eu vou me esforçar, eu vou meditar na palavra de Deus e vou fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, porque o Senhor tem sido bom para mim. Aleluia. Mesmo em meio à pandemia, em meio a guerras, em meio à crise financeira, política, seja a crise que for, Deus tem estado conosco. Porque se Ele sustentou um povo por 40 anos no deserto, então eu sei que nada me faltará, se Deus for por nós. Porque Deus é um bom pastor.
Então nós devemos quebrantar nosso coração diante de Deus, como o povo de Nínive foi. E nós devemos ter prazer naquilo que vem de Deus, seja para nos corrigir, seja para nos edificar, porque tudo que vem de Deus é bom para nós, mesmo se doa para a gente receber, porque muitas vezes Deus ele não vem apenas para trazer bênção e coisas que alegram o nosso coração, Ele vem também para tirar. Se entra uma farpa na nossa mão, a gente tem que tirar, e dói, a gente tem que cutucar, tem que puxar, mas não pode deixar ali. Deixa aqui, vai doer. Se tirar, deixa aí. Se passar uns dias, vai infeccionar e pode acontecer uma coisa muito pior. Deus é assim, Ele tira ali, já quer tirar do começo. Tem alguma coisa errada, Ele vai tirar, Ele quer tirar. Se você não deixar, Ele vai ficar crescendo, Mas que o nosso coração seja uma boa terra, onde seja plantada a semente que vem da palavra do Senhor, que dê uma árvore, dê fruto, e que nós venhamos a desfrutar das grandezas que Deus tem preparado nas nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, que ela seja entregue no coração de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe sua vida. Glórias. Aleluia. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Esse foi o nosso diácono Fabrício que trouxe a mensagem nesta noite de hoje, né? Ficamos alegres, né? O Fabrício veio trazer a mensagem, Deus falou profundamente no nosso coração. E você que está assistindo aí, né, a nossa gravação, nós somos da Igreja Unida do Deus Vivo, na Rua Isabel Redentora, no bairro de Itaquera, São Paulo, na Vila Carmozina. É bem-vindo, nós estamos aqui de segunda-feira, das 19 às 20 horas, uma hora de oração. Estamos aqui de terça-feira no culto da restauração, das 19h30 às 21 horas. Estamos na quarta